Jó, capítulo 12, verso 3. Também eu tenho entendimento, como vós. Eu não vos sou inferior. Quem não sabe coisas como essas? Farei a leitura novamente. Diz assim: também eu tenho entendimento como vós. E eu não vos sou inferior. Quem não sabe coisas como essas? Meus queridos irmãos, não é possível entendermos o significado ou as verdades presentes no capítulo 12 do livro de Jó, se nós não fizermos uma retrospecção em relação ao capítulo 11. Uma vez que estes dois capítulos, eu diria, o capítulo 11 e o capítulo 12, estão intimamente conectados. Na verdade, nós podemos seguramente afirmar que nós temos aqui um bloco que se situa desde o capítulo 9 até o capítulo de número 12. Assim eu proponho que nós examinemos o texto do capítulo 12, conectado a este bloco, que se inicia no versículo 33, ou que tem o seu eixo no verso 33 do capítulo 9. E eu convido os irmãos para entendermos melhor a questão. Pois bem, no capítulo 9, no meio de toda a sua dor e angústia, Jó sente que o seu relacionamento com Deus é muito desigual. Se você ler o capítulo de número 9, você perceberá que ele, como criatura finita, tem muita dificuldade em entender o Criador infinito. Sendo assim, então, ele expressa no versículo 33 um desejo muito profundo. Qual é? Veja o verso 33 do capítulo 9 na sua Bíblia. Jó diz o seguinte: olha, não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. E à luz do seu contexto, este verso se encaixa num capítulo 9, em que Jó nos fala de muitas perspectivas ou percepções de realidades desiguais no relacionamento da criatura e o Criador. Ele sente-se muito distante de Deus, ele sente-se muito pequeno na sua dor, na sua angústia. Ele sente que Deus está muito longe e ele não pode, ele não tem condições, ele não consegue argumentar com Deus. Então nós temos Jó dizendo: olha, eu precisaria de um mediador para que essa relação fosse mais paritária. Todos esses sentimentos de Jó podem ser melhor compreendidos, meus queridos irmãos, se você assistir a essa exposição do capítulo 9 em uma das playlists do canal da Igreja Presbiteriana do Alto da Lapa, disponível, ali, cujo título é, o título da exposição, Um desejo na desigualdade das circunstâncias, porque nós falamos do verso 33 como um desejo que Jó expressou numa situação de profunda desigualdade que ele tem, nessa sensação de profunda desigualdade que ele tem no seu relacionamento com Deus. Então ele diz: olha, eu precisaria de um árbitro que pudesse ficar entre nós. Este é o sentimento, esse é o desejo expresso por Jó no capítulo de número 9. No capítulo seguinte, no capítulo de número 10, nós temos uma extensão da expressão destes sentimentos por Jó, que por se sentir tão pequeno, tão distante, em um relacionamento tão desigual com o eterno, no meio daqueles seus sofrimentos, ele então chega na conclusão de que ele se tornou, na verdade, um alvo da perseguição de Deus. Por isso, nós trabalhamos este capítulo 10 com o seguinte tema: uma conclusão no encalço das circunstâncias. Ele se sente ali no encalço, numa perseguição, ele se sente perseguido por Deus e ele chega então a essa conclusão, e essa exposição também está disponível no nosso canal ali do YouTube, no canal da Igreja Presbiteriana do Alto da Lapa. Meus queridos irmãos, no capítulo de número 11, um dos amigos de Jó assume a fala. Dessa vez trata-se de Zofar, um homem que tem a presunção de que vai trazer uma resposta para estas questões que Jó trouxe no capítulo 9 e 10. Quais são as questões? Eu já lhe coloquei. Ele se sente muito pequeno diante de um Deus muito grande. Ele sente que Deus o está perseguindo. Ele sente-se no encalço.
Ele sente essa perseguição no sentido de que Deus está o vigiando e de que Deus está trazendo muitas lutas sobre ele, de que Deus, na verdade, tornou-se ali um adversário que está o punindo. E então, o Zofar, né? O Zofar no capítulo 11 aparece como alguém que vai trazer uma resposta para esse dilema de Jó. Ele diz exatamente isso no início do capítulo 11. Será que você vai ficar sem resposta? Não! Eu não vou deixar você sem resposta, Jó. O problema é que Jó não fez nenhuma pergunta nestes capítulos. O capítulo 9 e o capítulo 10 não se tratam de perguntas. Na verdade, se trata de uma afirmação sincera de um homem que está sofrendo e que sente que está muito distante de Deus e que sente que precisa de um mediador nessa relação e que por estar muito distante de Deus, por não ter esse mediador, ele então fica perdido, fica sentindo, fica mais ainda machucado nessa situação. E o Zofar vem trazer respostas, mas na verdade, como eu disse, Jó traz afirmações, e não são perguntas. Capítulo 9 e capítulo 10 do livro de Jó não são perguntas de Jó, são afirmações. Eu me sinto pequeno, eu sinto que eu preciso de um mediador, e afirmações que eu diria corretíssimas, relacionadas ao fato de que o sofrimento só pode melhor ser assimilado, o sofrimento só pode ser melhor tratado, o sofrimento, meus queridos irmãos que estão me ouvindo nessa manhã, só pode ser melhor vencido a partir da fé, a partir de um relacionamento com o mediador. Eu diria, na verdade, através da fé e do relacionamento com o mediador. No caso, aqui apenas cogitado por Jó. Jó apenas cogita, se tivesse um árbitro, se tivesse alguém que se colocasse entre mim e Deus, esse alguém me entenderia e entenderia melhor a Deus, e assim o nosso relacionamento seria mais igual, o nosso relacionamento seria mais especial. Jó está corretíssimo, só que Jó apenas cogita o mediador. Fato é que esse desejo que Jó expressou no capítulo 9, nessa desigualdade de relacionamento, se materializou, se encarnou. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele é o mediador e o único mediador entre Deus e os homens. Quer dizer que o Zofar, no capítulo 11, afirmou ter uma resposta para Jó, mas Jó não perguntou nada, pelo contrário, eu diria aos irmãos que Jó tem a resposta certa. E todas essas questões introdutórias são necessárias para que nós entendamos melhor o capítulo de número 12. Por quê? Porque Jó está com a resposta certa. E aqui, Jó, depois dessas palavras óbvias, né, do Zofar, Jó vem então dizer, olha, isso que você sabe, ou isso que você está falando, eu também sei. Jó tem, nesse capítulo 12, conclusões óbvias sobre a nossa pequenez, de uma existência efêmera diante da imensidão de uma essência eterna de Deus. A grandeza, a infinitude, a eternidade, a imensidão de Deus estão claras para Jó. São óbvias, e por isso ele pediu um mediador. Alguém que diminua essa distância entre criatura e criador. Mas Zofar quer respondê-lo com o óbvio, no capítulo 11, como eu disse. O capítulo 11 nós tratamos como título, né? Uma resposta na obviedade das circunstâncias. As circunstâncias são óbvias e o Zofar oferece respostas óbvias. E aqui, nesse capítulo 12, que enfim chegamos a ele, que é o título ou que é o texto da nossa reflexão e exposição nessa manhã de domingo, neste capítulo Jó trata, né, a resposta de Zofar exatamente a partir das suas características de obviedade. Porque no capítulo 11, Zofar disse que nós não podemos, verso 7, desvendar os arcanos de Deus ou penetrar até a perfeição do Todo-Poderoso. Essa é a fala de Zofar. Nós não podemos desvendar os arcanos de Deus ou penetrar até a perfeição do Todo-Poderoso. Porque como as alturas do céu é a sua sabedoria. Essas falas são de Zofar no capítulo de número 11, no verso de número 7. Mas quem não sabe disso? E é exatamente isso que Jó diz no versículo que nós lemos nessa manhã, no verso de número 3. Veja as palavras de Jó.
Quem não sabe coisas como essas? Verso 3, Jó 12, versículo de número 3. Leia aí na sua Bíblia. Olha as palavras de Jó. Eu também tenho entendimento como vós. Isso eu já sei. Zofar achou que iria arrebentar e passar vergonha em Jó. Zofar achou que com a sua resposta ele iria envergonhar a Jó. Ele mesmo diz: zombarás tu sem que ninguém te envergonhe? Mas, meus irmãos, na minha opinião, quem está passando vergonha aqui é o próprio Zofar. Jó procura mostrar para os seus amigos que ele tem plena consciência do quê? Da realidade das circunstâncias. Então, meus irmãos, esse é o tema da nossa exposição bíblica na manhã de hoje. Consciência da realidade das circunstâncias. Por quê? Porque nesse capítulo 12 nós vamos ver que Jó tem plena consciência do quê? De que a Deus pertence toda a sabedoria, todo o poder. Mas olha, não subestime essa conclusão de Jó, porque nós poderemos aprender muita coisa prática em relação a isso. E vamos então ao texto, Jó 12. Olhemos um pouco para esse texto de uma maneira breve, resumida, prática e objetiva. Pois vejamos, diante de uma resposta tão óbvia de Zofar, em relação à impossibilidade de acessarmos os arcanos, os propósitos de Deus, como eu disse, Jó então inicia a sua fala com ironia. Olha o verso 1 e 2. Então Jó respondeu, verso 2, na verdade vós sois o povo, e convosco morrerá a sabedoria. Jó está sendo irônico. Palmas, como diria Jó, ou traduzindo assim para uma linguagem ainda mais prática. Ele está dizendo assim, você é dono do conhecimento, meu amigo. Ele diz, provavelmente, aqui talvez Jó esteja usando algum provérbio antigo que dizia que a sabedoria estava com o povo, e Jó está dizendo para Zofar, então você é o povo que tem a sabedoria, e você está trazendo a sua sabedoria. E Jó diz, veja, na verdade vós sois o povo, e convosco morrerá a sabedoria. Quer dizer, a sabedoria está com vocês, se vocês morrerem, ela morre junto. Só que no verso 3, Jó diz o seguinte, olha, também eu tenho entendimento como vós, que foi o texto que nós lemos como base da nossa reflexão. Jó está dizendo, meu amigo, isso aí eu sei também. O que Jó sabe? Aquilo que Zofar falou. O que Zofar falou? Que ninguém pode penetrar. Você vai penetrar os arcanos do Todo-Poderoso? Você vai penetrar a sabedoria de Deus? Jó está dizendo, olha, isso eu sei, meu amigo. É como Jó dissesse assim, olha, então a gente não consegue acessar a perfeição de Deus, Zofar, porque foi o que Zofar falou, alguém vai acessar a perfeição de Deus? Aí Jó diz para ele, então a gente não consegue? Sério? Sempre pensei que eu poderia entender Deus perfeitamente, Zofar. Jó está tratando com ironia, veja o verso 3, eu não vos inferior, quem não sabe dessas coisas, meu amigo? Não é possível. E o verso 4 então, Jó se queixa de ter se tornado alvo de zombaria dos seus amigos. Eu sou irrisão para os meus amigos, eu me tornei alvo de zombaria. Eu que invocava a Deus e ele me respondia, o justo e o reto servem agora de zombaria. O Jó se sente zombado com uma resposta, ou com a resposta que Zofar deu. Por quê? Porque não é possível que o camarada está tentando me ensinar um princípio tão basilar da fé, que é a sabedoria e distinção absoluta entre Criador e criatura. Eu não acredito que o Zofar quer me ensinar uma questão, um ponto tão fundamental, tão basilar como esse. Será que o Zofar não sabe que eu sei disso? Que Deus está muito além da minha compreensão? Porque o argumento ou o consolo que Zofar traz para Jó é exatamente esse. E a parte B do versículo é muito interessante, porque ele diz, eu que invocava a Deus, verso 4, e ele me respondia, o justo e o reto agora servem de zombaria, quer dizer, logo eu, que era conhecido pelo meu relacionamento profundo com Deus, não saberia dessa questão basilar da fé, de que há uma distinção entre Criador e criatura. Nos versos 5 e 6, ou 5 a 6, Jó diz que essa maneira de Zofar lhe dizer, de Zofar lhe falar, esse modo como os amigos têm tratado da questão, ou têm tentado consolar Jó, trata-se ali de uma indiferença ao seu sofrimento.
Jó argumenta no versos 5 e 6 que no pensamento de quem está seguro há desprezo para o infortúnio. É fácil falar quando não é comigo. É fácil falar quando a coisa ruim não está acontecendo comigo. Veja, no pensamento de quem está seguro há desprezo para o infortúnio, um empurrão para aquele cujos pés já vacilam. Então, eu que estou sofrendo, vocês estão tranquilos aí, é fácil falar de mim, é fácil me empurrar ainda mais para o abismo. E os amigos, de certa forma, estão falando isso, não necessariamente o Zofar, que já assim, difamou Jó, todos estão ali naquela conversa, naquela perspectiva de que Jó cometeu alguma coisa errada e que está pagando por isso, e essa não é a realidade. Então, ele diz, olha, o verso de número 6, as tendas dos tiranos gozam paz, e os que provocam a Deus estão seguros, têm o punho por seu Deus, né? Na sua própria força eles confiam. De quem Jó está dizendo? Jó está dizendo que quem está tranquilo é fácil falar, é fácil empurrar mais ainda para o abismo aquele que está passando por uma situação difícil, aquele que está passando por uma dificuldade. É fácil ficar zombando, é fácil falar para quem está de fora. Queria ver se fosse vocês que estivessem passando pelo que eu estou passando. Meus irmãos, os raciocínios de Jó eram muito mais profundos, eu diria que muito mais salutares do que a dos seus próprios amigos. Se você observar, Jó já tinha chegado ao entendimento de que para ele superar aquela situação, ele precisava da presença de um mediador. Veja que interessante, a conclusão que Jó chegou diante do seu sofrimento é que para ele vencer aquilo, para que ele pudesse ter uma paz, verso 33 do capítulo 9, ele precisaria de um mediador que lhe pudesse traduzir melhor sobre Deus, que lhe pudesse, que pudesse fazer com que ele entendesse melhor a Deus. Jó já encontrou Jesus no seu sofrimento. Escute isso, meu irmão. Jó já encontrou Jesus no seu sofrimento. Enquanto os amigos estão falando de coisas óbvias, que nada acrescentam, Jó já encontrou Jesus no seu sofrimento. Os amigos estão falando sobre a grandeza, a infinitude, a perfeição de Deus. No capítulo 11, Zofar está falando disso. Como eu disse, a grandeza, a infinitude, a perfeição de Deus. Mas isso eu já sei. E Jó está dizendo no verso 3 aí do capítulo 12, isso eu já sei, mas agora eu preciso saber, nesse momento, é sobre o amor de Deus. Onde está o amor de Deus quando as coisas estão dando todas erradas na minha vida? Saber que Deus é soberano, saber que tudo está no controle de Deus, isso eu já sei, mas e o amor? Jó já encontrou a resposta para o amor. Ah, se houvesse um árbitro, ah, se houvesse um mediador. Meus queridos, podemos ver nesse texto algo muito comum da nossa vida, ou algo muito comum da vida. Para quem não está passando pelo que cada um de nós está passando, é fácil criticar, ficar falando besteira, piorar as coisas. Somente você e Deus que sabem pelo que você está passando. E eu venho lhe dizer que é também somente Ele e você que sabem dos encontros que vocês já tiveram durante essa sua luta. Durante esse tempo de sofrimento, durante esse vale que você está passando, somente você e Deus sabem do que vocês passaram, do que vocês experimentaram juntos. Ninguém que está de fora falando bobagem, falando besteira, falando óbvio como Zofar, sabe do que você está passando. Eu repito, Jó encontrou Jesus no seu vale. Capítulo 9, verso 33, se houvesse um mediador, você também provavelmente já teve profundos encontros com Jesus nos vales mais escuros da vida. E o que eu diria para você, meu querido irmão, minha querida irmã, que está passando por uma luta tal qual a de Jó, permaneça firme e como Jó, encontre cada vez mais Cristo na sua dor. Porque Ele conhece a sua dor, Ele conhece a dor do desprezo, Ele conhece a dor das feridas. Quem? Jesus. Sim, esse árbitro pelo qual Jó clamou no capítulo 9, verso 33, Ele conhece dor, desprezo, as feridas, Ele conhece a enfermidade, a dor do pecado. Meu querido irmão, você não tem um mediador, um árbitro, um sacerdote que se coloque entre ambos, como Jó disse, você e o Pai,
que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porque foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus capítulo 4, verso 15 e 16. Na língua hebraica, abre-se aqui um parágrafo no verso de número 7, em que Jó continua a linha do seu raciocínio, aí no capítulo 12. Ainda mais a obviedade da resposta de Zofar é tratada agora por Jó de uma maneira direta. Mas agora Jó prepara o caminho para mostrar com clareza a sua plena consciência dessa realidade. Qual realidade? Do poder, da sabedoria, da soberania de Deus. Né? Ele prepara o caminho porque a partir do versículo de número 13, ele vai falar diretamente disso, e nós poderemos perceber claramente a consciência da realidade das circunstâncias. Esse é o título da nossa mensagem nessa manhã, a consciência da realidade das circunstâncias que Jó tem. E Jó responde a Zofar nas questões óbvias que ele colocou, mostrando a sua consciência. Eu tenho consciência disso. Na verdade, a consciência de Jó, como nós temos visto, é muito mais profunda que a de Zofar. Zofar é alguém que fala de fora sem conhecimento de causa. Jó é alguém que está dentro do redemoinho se encontrando com Jesus no seu sofrimento. Zofar fala apenas da soberania, do governo, da eternidade, da infinitude, da perfeição de Deus. Jó já está num relacionamento de amor com Deus, e muitas vezes esse relacionamento de amor com Deus se desenvolve plenamente no seu sofrimento, tal qual aconteceu com Jó. Mas prossigamos. Olhemos para as palavras de Jó com toda atenção, porque no verso 7 em diante, Jó vai falar que até a natureza revela verdade sobre Deus. Ele diz no verso 7, pergunta às alimárias, pergunta aos animais, cada uma delas te ensinarás, as aves dos céus, elas te farão saber. Ou, fala com a terra, ela te instruirá, até os peixes do mar te contarão. Veja as expressões enfáticas, né? Cada uma delas te ensinarás, verso 7. Te farão saber, verso 7. Elas te instruirá, verso 8. Te contarão. Quem te contará? Quem te ensinará? Quem te instruirá? Veja, as alimárias. Ele fala da fauna e da flora, ele fala da natureza como uma fonte de revelação sobre o que, queridos? Sobre a sabedoria e o poder de Deus. Ele vem dizer para Zofar, Zofar, a sua resposta ao meu sofrimento é tão óbvia, meu amigo, é tão óbvia, que eu sei disso que você está falando, ou com essas palavras superficiais, tentando me consolar, eu sei disso olhando para a natureza, rapaz. Sim. Há um conceito básico nas abordagens teológicas, eu diria até na introdução à teologia, de que nós podemos saber que Deus existe porque Ele se revela. E isso Ele faz de duas formas. Ele faz pela natureza, pela sua criação, como propõe Jó aqui nos versos 7 e 8, que os amigos consultem. Veja, a sabedoria e o poder de Deus estão manifestos, mesmo na fauna e na flora. Mas também Deus se revela através da lei, que é a revelação especial, quer dizer, as escrituras que se tratam da consumação de uma ação sobrenatural de Deus, nesse propósito de se revelar ao homem. Então veja, duas revelações, a que Deus faz naquilo que Ele criou, ou através da sua criação, que é a impressão digital nas suas obras, e a revelação especial. Romanos capítulo 1, verso 20, se relaciona diretamente com essas afirmações de Jó, nos versos 7 e 8. No verso 13, Jó vai dizer o seguinte, aí do capítulo 12, olha, com Deus está a sabedoria e a força. Veja na sua Bíblia, com Deus está a sabedoria e a força, certo? Ok, isso, meu querido irmão, pode ser percebido por meio da própria criação, porque os atributos invisíveis de Deus, assim, o seu eterno poder, como também a própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Romanos capítulo 1, verso 20. Os homens são indesculpáveis de não crer porque a divindade de Deus, o poder de Deus, a sabedoria de Deus, os atributos de Deus se revelam na criação. E Jó está dizendo isso no verso 7 e 8. Meu amigo Zofar, você vem me falar, você vem... como lá na minha terra, né? Você vem com fubá e eu já estou com angu, meu amigo. Você vem com fubá, você vem com coisas tão basilares, isso eu sei. Eu não estou precisando de saber que Deus tem força e sabedoria, porque eu vejo isso até na própria criação. A minha discussão aqui é muito mais profunda.
Eu estou dizendo que eu sinto-me distante de Deus. Eu estou dizendo que eu sinto-me envolvido nessa glória de Deus, no sentido de agora estar passando por um sofrimento e sabendo que Deus está no controle, e eu fico perdido nisso. E olha, só mesmo um mediador entre nós poderia me fazer entender melhor isso. Veja que o nível das questões de Jó é muito mais profundo do que o que Zofar está falando, meus queridos irmãos. A própria revelação de Deus em sua criação, segundo Jó, aqui nos versos 7 e 8, é tão clara, né, da sabedoria e do poder de Deus manifestos, mesmo na criação. O Paulo, quando escreve para Romanos, nesse texto que eu li para vocês aqui, sobre os atributos invisíveis de Deus revelados na sua criação, Paulo chega a dizer que os homens se tornam indesculpáveis por não perceberem na obra criada uma impressão digital do ser de Deus, dos atributos de Deus, da sabedoria de Deus, do poder de Deus, tal qual Jó está defendendo aqui no verso 13. Jó tem consciência da realidade disso, por isso o título da nossa exposição é esse: consciência da realidade das circunstâncias. E Jó então dá continuidade em seu raciocínio, mostrando a Zofar que o que ele disse, todos sabem, e pode ser descoberto até através da observação da natureza, porque a própria natureza sabe de onde ela veio, que ela veio do Criador, porque ela mostra isso nas impressões digitais que Deus deixou. É o design inteligente, né, como tem sido abordado em perspectivas filosóficas modernas. Mas indo agora para o verso 9, Jó diz: qual dentre todos estes não sabe que a mão do Senhor fez isso? Jó pergunta: quem não sabe do que você está falando? Até os animais, até toda a criação sabe do poder e da sabedoria de Deus. No verso de número 10, ele diz: na sua mão está a alma de todo ser vivente, o espírito de todo gênero humano. Isso é muito interessante, porque eu fui lá no hebraico, irmãos, porque aqui aparece a palavra alma, para todo ser vivente, e espírito de todo gênero humano. Quer dizer que a vida está nas mãos de Deus, seja dos animais, seja dos homens. E é interessante que no hebraico aparecem duas palavras aqui, de fato, diferentes. Aparece a palavra nefesh, do hebraico, que é alma, que pode significar o ser vivo, e a palavra ruá, que geralmente se relaciona ao ser humano, e na verdade na sua relação com Deus, né? Deixando claro aqui aquilo que Moisés depois, mais tarde, né, formalizaria através do seu livro sobre as origens, o livro de Gênesis, que seria escrito por Moisés séculos mais tarde, porque Jó vive no período patriarcal de Abraão, por aí. Então depois Deus realizaria o seu propósito através do povo de Israel, e Moisés formalizaria essas verdades aqui que Jó já traz na sua fala, né? Dessa diferença entre homens e animais que são criados segundo a sua própria espécie, Gênesis 1, e homens que são criados à imagem e semelhança de Deus. E a expressão que se relaciona ao ser vivo aqui é diferente. As palavras nefesh e ruá, espírito e alma. O alma aqui, não que os animais tenham alma, mas a alma no Velho Testamento significa muitas vezes o ser vivo como um todo. No verso de número... mas isso é interessante, eu quero chamar uma aplicação prática nesse versículo, no verso 10, antes de passar para o verso 11 e 12, que é o fato dele dizer que tanto a alma, né, como o espírito do gênero humano, de toda a humanidade, está nas mãos de Deus. Isso é muito interessante, porque essa verdade, essa consciência dessa verdade expressa por Jó nesse título, né, consciência da realidade das circunstâncias, nos faz entender que nas mãos de Deus está a vida animal e o espírito humano. Então, meu amigo, você não está nas mãos do Dória, não. Nem do Bolsonaro, é nas mãos de Deus. Você não está à mercê do Covid. Quem tem o domínio e o governo sobre o seu espírito, quem define para onde ele vai, se ele sobe ou se ele fica, é o Deus soberano. Seu espírito está nas mãos de Deus. Isso é muito importante a gente parar e pensar um pouquinho nesse verso 10. No verso de número 11 a 12, né, Jó vem comparar as palavras de Zofar aqui a um alimento insosso, sem tempero. Veja o que ele fala, verso 11 e 12. Porventura, o ouvido não submete à prova as palavras, quer dizer, o ouvido não examina as palavras, assim como também o paladar prova as comidas. Então, veja, Jó examina e Jó considera, Jó faz uma analogia às palavras de Zofar como algo sem sabor. Por quê? Porque Zofar está falando do óbvio, das coisas que eu já sei.
Então ele diz isso, olha, você está falando coisas que não ajudam em nada, as palavras de seu amigo não são temperadas com sal. Recentemente nós passamos ali pelo capítulo 4 da Epístola aos Colossenses, né? E nós vimos ali que a palavra do crente deve ser temperada com sal. São instruções preciosas do apóstolo Paulo nas últimas partes dessa epístola, e as palavras de Zofar não são temperadas com sal, na verdade é insosso, porque ele está falando que todo mundo sabe, de que Deus... de que não podemos penetrar a sabedoria de Deus, de que não podemos entender os arcanos de Deus, e Jó sabe disso, ele está dizendo, eu tenho consciência disso. Jó não encontrou sabedoria nas palavras de Zofar. O verso 12 diz isso, olha, está a sabedoria com os idosos, e na longevidade o entendimento, é a experiência, é ali na experiência, é na sua experiência, Zofar. Provavelmente Zofar fosse o mais velho dos seus 3 amigos, para ele falar isso, né? Porventura a sabedoria está com os idosos? E Jó vai responder com quem está a sabedoria. Jó vai dizer, olha, não encontrei sabedoria na sua palavra, Zofar. Você pode ter experiências, Zofar. Você pode ser velho de guerra, Zofar. Você pode ter visto muita coisa na sua vida, mas essa sua sabedoria não se encaixa nos meus dilemas aqui. Você não está me consolando. Essas suas palavras são sem sal. E Jó fala, está a sabedoria com a longevidade, com o tempo de vida? E ele vai responder no verso 13, e a partir do verso 13 nós temos aqui a consciência real de Jó da realidade das circunstâncias. Mas antes de entrar nessa última parte do texto, eu queria trazer mais algumas aplicações em relação a essa segunda parte que Jó trouxe. A primeira parte de muita ironia, Jó dizendo, olha, todo mundo sabe o que você está falando, e nós percebemos que Jó está muito mais aprofundado no relacionamento com Deus do que aquela expressão superficial de relacionamento proposta pelo Zofar. Na segunda parte, nós vimos aqui Jó mostrando até a revelação de Deus nas coisas que Deus criou, né? E mostrando que a sabedoria não está com Zofar, que Deus, e mostrando até coisas mais profundas do governo de Deus sobre a sua criação, da sua soberania. Mas aqui nessa parte, meus irmãos, a principal aplicação que eu vejo, né, já foi colocada durante essa abordagem, de que a sabedoria e o poder de Deus podem ser percebidos até por meio da sua criação. Que Zofar não havia adentrado no mistério mais profundo, que era o mistério do relacionamento e do amor de Deus por nós, que só são percebidos por meio de uma experiência mais profunda, como aquela que Jó está passando, que lhe revelou no coração a necessidade de Cristo. Consciência que planifica a nossa experiência espiritual com Deus. Por quê, meus irmãos? Porque na sua necessidade do mediador, Jó está já encontrando um caminho para perceber o amor de Deus pelo seu povo, a graça de Deus pelos seus escolhidos, que vai ser revelada plenamente no mediador que Jó pediu. Jó está falando de coisas mais especiais. E aqui, a partir do verso 13, então, Jó vai apresentar de vez a sua clara consciência, como eu falei, da realidade das circunstâncias. E que realidade é essa? De que todas as coisas acontecem pela mão de Deus. Que embora ele saiba que é Deus quem está por trás de tudo que está acontecendo, porque é Ele que governa todo mundo, ele também tem plena consciência de que o seu sofrimento não pode estar relacionado ao seu pecado. O sofrimento de Jó não tem relação direta com o seu pecado. E aí, a partir do verso 13, ele vai dizer isso, ele vai dizer que Deus, de fato, tem toda a sabedoria, todo o poder, toda a força, e tem todo o conselho e entendimento, está aí no verso de número 13, né? Atributos que Jó traz, sabedoria, força, conselho, a onisciência de Deus. Nos versos 14 e 15, Jó fala sobre causas e consequências, né? Ele causa o que bem quer, mas ele mesmo não tem causa alguma. Deus é o causador sem causa. Versos 14 e 15, veja, o que ele deixar abaixo não se reedificará. O que ele deitar abaixo, o que Deus destruir não vai ser edificado. Lança na prisão e ninguém pode abrir. Se ele retém as águas, elas secam. Se as larga, devastam a terra. É interessante o verso... quando ele diz o que ele deitar abaixo, me lembro do templo de Jerusalém. Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra, e de fato nunca mais foi reedificado. O que Deus deita abaixo, que está dentro dos propósitos de Deus ser destruído, é destruído. Na parte B ele diz, lança na prisão e ninguém pode abrir. Nessa parte aqui alguém podem dizer, né, algumas pessoas que estão me ouvindo nessa manhã, não, é porque você não conhece o STF do Brasil.
Senão você não diria isso, né? Que ele lança na prisão e ninguém pode abrir. Não, Gilmar Mendes pode soltar, não tem erro não. Meus irmãos, não se enganem, porque as prisões de Deus, nem o diabo se solta. O próprio Jesus disse que ninguém entra na casa do valente sem antes amarrá-lo. Quando Deus realmente prende, ninguém pode abrir. Não confunda Deus com a justiça falha nas perspectivas terrenas. No verso de número 15, ele fala o seguinte: se Deus retém as águas, elas secam. Me faz lembrar de 2014, quando eu cheguei a São Paulo, a crise hídrica. Ficamos sem águas nas nossas torneiras, porque Deus fechou as portas do céu. O ano passado eu já vi a parte B do versículo 15, que diz que se as larga, né, se Deus manda águas, elas devastam a terra. Sim, o Rio Pinheiros foi visitar o meu condomínio, o condomínio onde eu morava no ano passado. Fiquei preso no apartamento um dia todo, não podia sair, porque quando Deus as larga, as águas causam devastação. E Jó então está tratando daquilo que Zofar tentou tratar de uma maneira muito mais profunda e muito mais prática. Nos versos 16 a 21, meus irmãos, nós vamos ler aqui nas palavras de Jó, né, dizendo, verso 16, que com Deus está a força, a sabedoria. Olha a parte B do verso 16, seu é o que erra e o que faz errar. Isso é muito interessante, de Deus é o que erra e o que faz errar. Ele diz mais no verso 17, quer dizer que nenhum erro está fora do controle de Deus. Aos conselheiros leva os despojados do seu cargo, e aos juízes faz desvairar. Que interessante, parece que esse texto foi escrito ontem, né? Que Deus está no controle dos erros de quem erra, que Deus está que Deus leva os despojados do seu cargo, quer dizer, quem cai da sua posição de governante cai porque Deus permitiu ou porque Deus conduziu essa queda, e aos juízes faz desvairar. Veja que os desvairamentos dos juízes não estão fora do controle de Deus. Seu é o que erra e o que faz errar. Mesmo o desvairamento de juízes está sob a soberania de Deus. Que coisa interessante que Jó está dizendo aqui, meus queridos irmãos. No verso 18, dissolve a autoridade dos reis, a uma corda lhe cinge os lombos. Ao sacerdote leva os despojados do seu cargo, aos poderosos transtorna. Para entendermos melhor, ou eu diria que esses textos, né, nos dá a entender que mesmo as decisões erradas de autoridades importantes estão sob o governo de Deus. Um retrato cotidiano, como vemos aí no verso 16 e 17. Quando você vê erros grotescos, seja no executivo, no legislativo, no judiciário, muitos perdem a esperança, têm crise de indignação, ficam extremamente angustiados, afetados. Nós não precisamos disso. Porque nós sabemos que são autoridades instituídas por Deus, que nada mais fazem senão cumprirem o que sobre elas está determinado pelo soberano. É o que diz aqui o verso 18, ele dissolve a autoridade. No verso 19, ele despoja quem está ocupando a posição de liderança. Faz qualquer um cair quando ele quer, e se ele acha por bem restabelecer, ele assim o faz. Então, meu querido irmão, nada pega Deus de surpresa à luz desse texto. Jó está sendo muito mais claro nas suas posições e nos mostrando com muito mais clareza e eficiência a soberania de Deus sobre todos os fatos. Melhor ainda do que Zofar mostrou. Jó está mostrando que ele tem uma consciência da realidade de que Deus está no controle de tudo, inclusive do seu sofrimento. Os versos 22 a 23 diz que quedas e restaurações dos reinos e impérios, né, a efemeridade do poder que passa, cai um império, levanta outro, essa alternância de governos está sob a governança de Deus. Os versos 24 a 25 parece que é o jornal de hoje. Veja, verso 24 a 25. Tira o entendimento aos príncipes do povo da terra e os faz vaguear pelos desertos sem caminho. Nas trevas andam as apalpadelas, sem terem luz, e os faz cambalear como ébrios. Meus irmãos, parece que eu estou vendo o jornal. Como assim, pastor? Veja, ele tira o entendimento dos príncipes, dos governantes, daqueles que estão exercendo autoridade, daqueles que são os líderes, faz vaguear sem rumo pelos desertos, andam à escuridão apalpando sem ter luz. Como assim? Meus irmãos, olha o que o Corona fez, ninguém sabe de nada. Deixou o mundo escuro, informações cruzadas, cada hora uma coisa.
A verdade nua e crua é que o homem percebeu através desse corona as suas limitações, e a gente vê que Deus deixa todas as apalpadelas sem terem luz, apalpando no escuro. Como assim? Lockdown, dá certo ou não dá? Tratamento precoce, dá certo ou não dá? Cloroquina, ivermectina, dá certo ou não dá? É uma discussão sem fim. Vacina é 50%, é 100%? O pega no ar, pega na roupa. Cada dia uma informação diferente. Leia o verso 24 e 25. Nas trevas andam as apalpadelas sem terem luz, porque ninguém sabe de nada. O único que sabe de fato é Deus, o Deus onisciente. Verso 13. Com Deus está a sabedoria e a força. Essas são as palavras de Jó. Essa é a consciência de Jó. Essa deveria ser a sua consciência. Essa deveria ser a sua postura de vida, porque uma simples pandemia mostrou exatamente isso, que príncipes ficam sem entendimento, vagueando sem rumo, sem saber o que fazer, fecha ou abre. Implanta um tratamento assim ou não? Dá certo ou não dá? Cada dia a ciência fala uma coisa. Estão apalpando sem terem luz, verso 25, cambaleando como bêbados em meio a essa pandemia. Sabe por quê? Porque força e sabedoria só pertencem a Deus, e só Deus pode dar sabedoria para que alguém nos tire dessa, meus irmãos. Para que uma instituição, para que a ciência nos tire dessa. Descobrimos a fragilidade da ciência, descobrimos a fragilidade dos nossos governantes. Em tempos tão confusos, de gestões públicas tão desastrosas, de profunda decepção na nação em relação a erros grotescos de suas autoridades, erros gerais, irmãos, morais, administrativos, ideológicos, nós podemos descansar na confiança de Jó, ou na confiança que Jó afirma ter no versículo 13, com Deus está a sabedoria e a força, Ele tem conselho e entendimento, Ele, jamais se desesperem, busquem na palavra a resposta que você precisa. Isso é o que nós aprendemos desse texto. E nesse raciocínio eu passo a apresentar um breve resumo e a conclusão sobre este mais rico texto da palavra de Deus. Resumindo, podemos dizer que o capítulo 12 é a resposta de Jó às óbvias considerações propostas por Zofar no capítulo 11. Que a perfeição e os propósitos de Deus não nos são acessíveis. Zofar tem razão. E de fato, Jó vem nos mostrar a sua consciência profunda dessa verdade. Mas, de uma maneira ainda mais prática, Jó nos traz implicações dessa soberania, desse governo de Deus nesse mundo, na sociedade, nos governos. E nós precisamos ter a mesma consciência da realidade das circunstâncias que foi expressa aqui por Jó, especialmente nos versículos finais da sua fala, onde ele nos mostra que todos os fatos, tudo, está sob a soberania de Deus. E mesmo os governantes, aqueles que estão investidos de alta posição, estão sob o governo soberano de Deus. Meus irmãos, a inquietude, a agressividade, a impetuosidade, ou seja, a indignação acompanhada de pecado, é fruto da falta da mesma consciência que Jó demonstrou nesse capítulo de número 12. Quando você fica agressivo, inquieto, impetuoso, quando você magoa alguém por causa de indignação diante dos erros dos homens, meu querido irmão, você está demonstrando que você não tem a consciência que Jó tem, de que Deus é soberano. E veja, verso 16, seu é o que erra e o que faz errar. Nenhum erro, seja do judiciário, seja do legislativo, seja do executivo, está fora do controle e soberania de Deus, e Deus tem propósito, e Deus trabalha através dos erros dos homens. Se você tiver a consciência da realidade das circunstâncias que Jó tem, isso te trará paz. No entanto, meus irmãos, a consciência mais profunda que precisa estar no seu coração, que Jó tem aqui, essa consciência expressa por Jó e que deve estar também na sua mente, na nossa mente, que deve trazer a paz, não é simplesmente sabermos que nada está fora do controle de Deus, mas especialmente sabermos que esse Deus que está no controle de tudo, nos ama. Que esse Deus que está no controle de tudo, prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter nos dado o seu Filho. Ele não somente nos enviou o mediador que Jó sentiu falta, Jó 9:33, como também estabeleceu um dia, para que através desse mediador, toda a justiça, toda a ordem do mundo seja restaurada de uma vez por todas e para sempre. Tenha esperança,
Tenha esperança no mediador que Deus nos enviou. Eu creio em Jesus Cristo e eu vejo sua distância do Criador desaparecer, pois você passa a ser morada do próprio Senhor, quando você se une a Cristo pela fé, e já não tem mais essa distância que Jó sentia. Jó tem a consciência de que só Jesus é a resposta. Você também deveria ter a mesma consciência dessa realidade das circunstâncias. Jesus é a resposta e a expressão do amor de Deus por nós. Amém.